Nas Olimpíadas, vários espaços são utilizados como campos, piscinas, pistas e arenas. Porém, ainda há um ambiente muito conhecido por nós, principalmente quando estamos falando de dias ensolarados e viagens em família: a praia. Nas Olimpíadas, apenas dois esportes ainda acontecem em praias, ou em ambientes que tentam imitá-las: o vôlei de praia e o recém-considerado esporte olímpico, surf. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre a ligação entre matemática e vôlei de praia. Bom, vamos começar com a contagem da pontuação, que está altamente ligada à matemática. Um ponto é contabilizado a partir da bola quando ela cai na área adversária. Sendo assim, a dupla vencedora ganhará a partir do momento que fizer 21 pontos. Segundo ponto, regras do saque. Quando o saque for por baixo, é preciso que se forme uma parábola e um vetor quando o saque for por cima. Terceira, as medições da quadra, sim, as medições das quadras, elas são realmente muito ligadas ao jogo e à matemática ao mesmo tempo. A quadra do jogo tem dimensões de 16 metros por 8 metros. Em competições oficiais, deve haver ainda uma zona livre ao redor da quadra de pelo menos 5 metros a partir das linhas laterais e 6 metros em relação às linhas de fundo. A rede deve ter 2,43 metros de altura, caso for duplas masculinas, e caso for duplas femininas, deve ter 2,24 metros. Mais um fator é a medição da bola. Sim, a bola tem que ter uma medida exata, cores muito brilhantes para ajudar no reconhecimento, para não haver uma confusão. Ela deve ter de 260, entre 260 e 280 gramas, circunferências entre 66 e 68 centímetros. Existem vários outros tipos de como a matemática pode influenciar no vôlei. Entre eles são as medidas de ângulos dos restos técnicos dos fundamentos do vôlei, medidas derivadas nos ângulos, deslocamento dos jogadores em relação aos sistemas defensivos e ofensivos, na trajetória da bola, perímetro, área e volume. Então, essas são algumas coisas que nas técnicas precisam de matemática. O vôlei de praia não é diferente. Então, vários esportes do meio olímpico usam muito a matemática e o vôlei de praia não fica de fora, e eu trouxe essa novidade para vocês. Muito obrigada pela atenção. Bom, seguindo com as ciências exatas, a própria plataforma do governo amapaense revela que a física também está muito envolvida nesse esporte em conceitos como a força de atrito, a qual implica no momento depois de um jogador pular, pois ao pousar, a força de atrito impede com que o jogador escorregue, podendo levar a uma possível lesão. Também está presente a força-peso, que permite com que a bola mantenha uma tendência a voltar para o chão, permitindo com que seja possível pontuar, atacar, bloquear e muitos outros movimentos. Também está presente a força aplicada. No vôlei, ela permite com que os jogadores lancem uma bola mais rápido, deixando mais difícil de ser defendido, pois a velocidade e a aceleração estarão maiores. E também temos a lei da inércia, que é uma tendência que todo corpo tem de se manter no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. A lei pode se resumir no saque, quando o atleta saca, obtém-se uma alteração na velocidade, sendo ela a força resultante a partir da batida da bola. Então, a bola continua até que a resistência do ar e a força-peso faça a bola perder cada vez mais velocidade e aceleração. Como podemos ver, esportes em praias devem considerar diversos fatores matemáticos e físicos. Porém, além disso, também devem considerar filosofia e literatura que estão muito presentes na origem desses esportes. Mas antes, temos de entender como essas matérias estiveram presentes na origem deles. Historicamente, as Olimpíadas iniciaram-se no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Por isso, o torneio ganhou esse nome, Olimpíadas. Na época, os gregos buscavam a paz e a harmonia com os jogos e os vencedores eram recebidos como heróis. Porém,
os Jogos Olímpicos foram proibidos e também, com isso, junto com manifestações religiosas e politeístas gregas, pelo imperador romano Teodósio I após sua conversão para o cristianismo. Somente no ano de 1896, as Olimpíadas foram retomadas por incentivos do francês Pierre Fred, conhecido como Barão de Coubertin. Agora, mitologicamente, Hércules, filho de Zeus com uma mortal, foi o criador das Olimpíadas. O semideus foi desafiado pela deusa Hera a cumprir todos os trabalhos considerados realizáveis. Em um deles, especificamente o quinto, Hércules devia limpar os currais do rei Augeas, que não era limpo há 30 anos. Depois de conseguir realizar essa tarefa, o semideus decidiu fazer uma comemoração inaugurando jogos esportivos em homenagem a Zeus em seu santuário em Olímpia. Além disso, vários símbolos são usados nas Olimpíadas. Uma delas é a bandeira olímpica, que é formada por um conjunto de 5 anéis, cada um do mesmo tamanho, que representa os continentes, né? E aí eles ganham as cores dependendo da quantidade de bandeiras desses continentes e qual a cor que se destaca mais entre essas bandeiras. Por exemplo, a Europa ganhou a cor azul, a América ganhou a cor vermelha, a Ásia ganhou a cor amarela, a Oceania ganhou a cor verde e a África ganhou o preto. Os anéis também simbolizam valores de universalismo e humanismo, frisando a importância de respeitar as diferenças entre as nações. Outro símbolo, muito conhecido por sinal, é a tocha olímpica, uma referência ao episódio de mitologia grega sobre o roubo do fogo sagrado de Zeus por Prometeu, conhecido como Tião, defensor dos direitos da humanidade. A chama em si representa a razão e a paz, pois na Grécia Antiga sua realização interrompia qualquer tipo de guerra. Com esse conhecimento sobre as Olimpíadas, podemos relatar um pouco sobre a origem e fatos sobre os esportes olímpicos em praias. Em relação ao vôlei de praia, podemos ver que ele é uma variação natural do vôlei e foi inventado em 1895 nos Estados Unidos. O esporte ficou popular nas areias da Califórnia em 1920 e que em 1947 foi realizado o primeiro torneio oficial de vôlei de praia. Porém, somente nos anos 80 que o esporte foi consolidando mundialmente. E em 1996, o vôlei de praia se tornou oficialmente um esporte olímpico. No Brasil, a modalidade era praticada de forma amadora nas praias de Copacabana, Rio de Janeiro. Porém, nas seguintes décadas, o esporte foi ganhando mais e mais adeptos, mas ainda era visto como uma brincadeira de fim de semana. A competição foi vista com mais seriedade no torneio Hollywood Volley, em 1986, realizado em Copacabana e Santos. Hoje em dia, a modalidade ocupa posição de destaque no cenário esportivo olímpico brasileiro, sendo o próprio Brasil o país com mais medalhas nessa modalidade. Outra coisa importante de se falar é que o vôlei de praia possui sim diferenças do vôlei de quadra, que é assim: o vôlei de praia conta com apenas só 2 jogadores em cada time e não possui reservas. Além de acontecer 2 sets de 21 pontos, e que em caso de empate se estendem para mais um de 15 pontos. As semelhanças são que, para que o set termine, deve-se haver uma diferença de 2 pontos entre as equipes, e que só pode tocar 3 vezes na bola antes de passar para a quadra adversária. Uma única diferença em relação dessa regra é que o contato do bloqueio é contabilizado no vôlei de praia. Bom, agora que já sabemos um pouco sobre os esportes de praia que são praticados nas Olimpíadas, precisamos saber de outro, que é o surf, o esporte que estreou nas Olimpíadas de Tóquio 2020, e por isso vamos convidar nosso representante nacional para comentar um pouco sobre essa modalidade. Hello everyone! Well, now I'm going to talk about the surf and its rules, objectives, moves, and maneuvers. About the judgment and points. The format of the event is composed of rounds, and each round is formed by a certain number of hits of 2 to 4 surfers each, with each one trying to add 2 best marks among their surfed waves. Each wave is rated from 1 to 10 points, or a possible total sum of 20 points. A panel of 5 judges evaluates each wave surfed on a scale of 1 to 10 points with decimals. For each score given by the judges, the highest and lowest scores out of the 5 judges are discarded and the surfer receives the average of the remaining 3 scores. There is no limit on the number of marks that can be awarded, but only the highest 2, up to 10 points possible, will be considered to define the total sum of each server in a hit, up to 20 points possible.
In the Olympics of Tokyo, in the repechage phase, there will be 2 heats of 5 athletes, with the first 3 advancing to round 3. In the last group stage, there will be 4 heats with 4 athletes, with the best 2 in each bracket advancing to the quarterfinal stage, where from then on, dispute will be athlete versus athlete to define the medalists. A little bit about priority. The surfer with priority has the unconditional right to choose any wave he wants to surf during the heat. Other surfers in the heat can paddle to the wave and even catch the same wave, but as long as they don't detract from the rating potential of the surfer who holds the priority. The surfer loses priority the moment he catches the wave and or in case he paddles in a wave and misses it. In case 2 or more surfers surf your waves, the first one to return to the break line will have priority to choose the next wave. So let's talk about some maneuvers and moves. One is the tube. The tube are the best maneuver that a wave can provide. And in this maneuver, the athlete is underwater. Performing this maneuver correctly is not an easy task. If the board accelerates too much, the tube may left behind. If you accelerate too little, the surfer is slowed and the execution compromised. So about the limit, the crashes are maneuvers widely used in surfing and are worth a lot of points in the championships, depending on how radically they are performed. In this case, the surfer hits the bottom of the board on the lip on the crest of the wave. Let's talk a little bit about the turn. The surfer throws the tails of the board towards and turns his body in the wave, forcing his back foot to splash as much water as possible. If a maneuver is performed with a lot of speed, it is possible to execute the hit, which is worth a lot of points in most tests. At 360 degrees, the surfer makes a complete turn on himself using the board and continues in the same direction. It is performed and as if it were a beat, however, it is completed on the opposite side, that is, on the foam side and not on the wave side. The floater. This maneuver is used to pass the wave and that will break in front of the surfer, who in turn must pass over the foam and if he were furling over it, keeping this way until reaching the open face of the wave. When the wave starts to close, the surfers look for crest, slide over the foam, and gets back into the wave. So the last one that I choose is the cutback. The cutback is a maneuver in which the athletes go back in the opposite direction of the wave and then returns to the normal direction. When the surfer accelerates too much, it is necessary to make a half turn to keep up with the speed of the wave. The cutback technique involves backside and frontside phase, as well as a good sense of time and space. So that is a little bit about the surf.